O Moro disse que o presidente se referia à tentativa de intervenção na política... Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, hein? Boa noite a todos, boa noite a você que está acompanhando a live do portal do Movimento Popular. Estamos recebendo aqui convidados, o presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi. Boa noite, Choi. Boa noite, Delcinei. Prazer estar no portal do Movimento Popular. Delcinei, que da militância das épocas de movimento estudantil, e está aqui nesse espaço democratizado de debate, juntamente com a nossa senadora, sempre senadora Vanessa Graziotin, a honra grande estar. Boa noite, Vanessa Graziotin. Estamos iniciando a nossa live aqui no portal do Movimento Popular. Boa noite, Delcinei. Da mesma forma que o Choi, quero agradecer o convite e dizer que a gente falava antes de começar aqui, antes de entrar ao vivo, da importância dessa nova forma de comunicação, né? As pessoas estão se adaptando, mas, sem dúvida nenhuma, esse é o futuro da comunicação de toda a nossa gente. Nós estamos aguardando mais dois convidados, o juiz Cássio André Borges, que está tendo uma dificuldade ali com a internet, e o Heron Bezerra, professor da UFAM, também, que estava entrando. Mas vamos iniciar a nossa live aqui conversando sobre os poderes da República, né? Perguntar aqui para o Marco Aurélio Choi, os poderes da República, Choi, estão em perigo? Delcinei, primeiramente, boa noite a todos os web espectadores que estão acompanhando a gente nessa plataforma super democrática. Ninguém vai reparar se daqui a pouco aparecer menino correndo aqui, cachorro latindo. São as vicissitudes dessa vida de home office, todo mundo está entendendo isso. É o momento que a gente está vivendo, mas também uma oportunidade da gente sair melhor do que entrou e ter oportunidades como essas aqui para a gente debater os grandes temas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, com pessoas importantes, que muitas vezes a gente estaria distante em razão da correria do dia a dia, mas que essas ferramentas vieram para aproximar a gente, mesmo no período de quarentena. A gente vive um momento muito estranho, viu, Delcinei? Da história do Brasil, da história mundial. Essa quarentena deixou a gente muito mais reflexivo sobre esses grandes temas. E assim, a grande preocupação que a gente deve ter é sempre pensar que, mesmo nos momentos de crise, as respostas estão na Constituição, né? As respostas estão na Constituição, os poderes, né, que não são inimigos, né, eles são autônomos, são harmônicos, e nós temos uma estrutura que o pessoal do direito, a gente tem que evitar esse direitês aí, mas é aquela teoria dos freios e contrapesos, né? Os poderes se autocontrolam entre si, e isso é absolutamente natural dentro do Estado democrático de direito. E esse autocontrole dos poderes é que faz garantir a existência dos próprios poderes, né? Então, o executivo não pode tudo, o legislativo não pode tudo, o judiciário não pode tudo, né? Os poderes devem ter instrumentos de controle entre si, de freios e contrapesos, e permitir, né, que nenhum poder se sobreponha sobre o outro, que isso gera um desequilíbrio dessas relações, e a gente está vendo aí, infelizmente, um aparente choque entre esses poderes, né, executivo peitando o judiciário também, na minha concepção, ultrapassando alguns limites, sim, e esses poderes devem sempre lembrar que as regras que estão aí limitam a sua atuação. São poderes que podem muito dentro da República. Um presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Um presidente do Congresso pode tudo, mas não pode muito, mas não pode tudo. E o presidente do Supremo também pode muito, mas também não pode tudo. Vanessa Graziotin, a República está em perigo, os poderes? Deixa eu ligar meu microfone. Já liguei. Primeiro, dizer que concordo com o Choi, que, teoricamente, é isso. A Constituição brasileira, ela é muito clara quando diz que os poderes são independentes, harmônicos, entretanto, independentes, não é?
E é óbvio que um poder sozinho não pode tudo, né? Eles trabalham em conjunto, não adianta achar que há uma dissociação entre eles. Eu estive no Parlamento Municipal durante 10 anos, 20 anos no Parlamento Federal, e sempre acompanhei muito isso. Entretanto, o que a gente precisa olhar é o seguinte: o Poder Executivo ele tem muita força, ele tem muita ascensão sobre os demais poderes, não só o Poder Legislativo, mas também o Poder Judiciário. E me preocupa muito nesse governo a forma como o Bolsonaro age. Não que para nós, tenho certeza, nem para o Choi, que preside com muita competência a Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, Choi, eu quero aproveitar e cumprimentar aqui vocês todos e todas, advogados e advogadas, pelo belo trabalho que tem feito no Brasil inteiro em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa gente. Um trabalho muito corajoso, porque eu sei que o quanto que vocês que estão à frente dessa importante entidade, o quanto vocês têm sofrido também. Aliás, todos aqueles que ousam lutar contra o sistema, contra, lamentavelmente, essa política do governo federal, têm sofrido uma perseguição assim terrível. Mas a gente precisa resistir, não é? Então, o que eu acho é o seguinte: quando o Bolsonaro se elegeu presidente da República, ele já dizia quais eram as concepções dele de democracia, ele falava abertamente o que ele pensava da ditadura militar, inclusive sobre a tortura, e tudo isso era sabido do povo brasileiro, né? Então, mas nem por isso a gente deixa de se espantar em todo momento em que ele atenta contra a democracia. E hoje, Choi, nós tivemos um caso extremamente grave. Minutos antes de ser revelada a fita, que por decisão do ministro Celso de Mello, aquela gravação da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril, minutos antes, e desde ontem, a imprensa vem noticiando que também o Poder Judiciário Federal, o Supremo Tribunal Federal, teria encaminhado 3 notícias crimes ao Ministério Público Federal, solicitando que fosse feita a perícia nos telefones do presidente da República, do seu filho Carlos Bolsonaro, e que ele também fosse convocado a prestar depoimento, não é? Diante disso, o Bolsonaro parece que fez algumas afirmações, dizendo que não entregaria o telefone dele em hipótese nenhuma, e agora, já no final da tarde, o ministro Augusto Heleno soltou uma nota. O ministro Augusto Heleno, ele é ministro-chefe ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né? É um general de exército, e ele diz o seguinte, lá no final, eu vou ler porque é bem pequeno, bem curto, eu acho que vale a pena. Olá, chegando aqui também, Heron, né? Vale a pena vocês comentarem sobre isso, né, Delcinei? Então, ele diz o seguinte, que o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e até ponto inacreditável. Caso se efetive, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta, veja bem, alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Isso é muito grave. Isso, inclusive, eu li algumas manifestações do presidente nacional da OAB, que não apenas repudia, mas levanta a ilegalidade. Ele atravessa as fronteiras, não é? Ele está claramente ameaçando o poder democrático do Brasil. Então, eu considero, viu, Delcinei, que a gente está em risco, aliás, desde a eleição dele, porque a cada dia, eu repito, eles renovam as ameaças de fechamento do regime democrático, não é? Renovam isso a cada dia que passa, não é? Então, o desejo deles se há condições objetivas para isso, é outra questão. Aí isso é um motivo e razão para um longo debate, não é? Mas que sim, sem dúvida nenhuma, esse é o desejo de Jair Bolsonaro. Eu não tenho
nenhuma dúvida quanto a isso, né? Então, acho que cabe a nós, não é à toa que o nosso partido, o PCdoB, ao lado de várias outras siglas, nós defendemos a necessidade da formação de uma ampla frente para defender a democracia e o Estado de Direito no nosso país. Tá, obrigado, Vanessa. Heron, boa noite. E nós iniciamos aqui e já fizemos uma pergunta aos nossos dois entrevistados, a Vanessa Graziotin e a Margarida Choi. O Brasil, a República, está em perigo, Heron? Essa é a pergunta que a gente está iniciando para esse debate. Boa noite a você e boa noite a todos. Boa noite, estamos ouvindo com clareza. Boa noite. Boa noite. Saudar o Choi, a Vanessa, o Delcinei, enfim, a vocês, milhares de pessoas pelo Brasil inteiro que estão nos ouvindo. Eu acho que a República, no sentido literal da palavra, não está em perigo. Está em perigo a democracia no Brasil. A República é uma coisa um pouco mais ampla, né? A gente, às vezes, confunde isso. A República é uma coisa um pouco mais sólida. Nós temos uma trajetória um pouco mais sólida nisso. Agora, a democracia brasileira está já há um certo tempo abertamente ameaçada. E não é apenas. A Vanessa acaba de ler a nota de uma espécie de porta-voz oficioso do presidente, que é o general Heleno, e que é uma proclamação de autogolpe. Ele diz isso abertamente. Não está nas entrelinhas, não. Ele diz claramente que se tiver essa tentativa, ou seja, o presidente, ele está acima de qualquer coisa, ele não é um cidadão. Na lógica do Heleno, o presidente da República não é um cidadão. Ele não pode ser investigado, ele não pode ser requerido nada dele, ele não pode passar por nenhum processo que os seres humanos convencionais passam. Se tentarem fazer isso, ele diz isso abertamente na nota dele. Isso pode representar uma ruptura e usar o artigo 142 da Constituição, que diz que as Forças Armadas são usadas nesses momentos exatamente para repor a ordem legal e o respeito à Constituição. Por isso, a democracia brasileira está por um fio. Vamos entender, ela está por um fio. E nós precisamos, evidentemente, agir. Quero saudar as entidades, mais de 400 que se manifestaram, dizendo claramente que não dá mais para suportar o Bolsonaro, não é apenas por conta da irresponsabilidade com que ele tratou a crise da pandemia, não é apenas pela questão da economia que vai de ladeira abaixo, não é apenas pelo recrudescimento das queimadas da Amazônia, que pelo terceiro ano consecutivo aumenta as queimadas na Amazônia, exatamente por conta dessa política deles, mas é principalmente pelo completo desprezo que ele tem pela sociedade brasileira. Imagina você, que é diretor, editor-geral de um portal, como o portal do Movimento Popular, que cedia esse precioso debate aqui. Imagina você lá na porta do Palácio do Planalto, naquelas coletivas, entre aspas, que ele faz diariamente, ele manda tu calar a boca, eu repórter calar a boca você, na mesma hora. Se eu sou repórter no negócio daquele, e ele manda eu calar a boca, eu digo, cala a boca você, me respeite seu moleque. Aí nós vamos rolar no tapa, vai rolar no tapa, porque evidentemente eu não vou ficar ouvindo desaforo. Se aparecer, portanto, um repórter um pouco mais de coluna vertebral mais ereta, vai dar problema. Vai dar problema. E eu pergunto, nessa hora o cara dá um tapa nele, dá um tapa no outro, e como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Então, o Brasil não suporta mais isso, você está entendendo? Portanto, a razão desse movimento que está ocorrendo, de 400 entidades pediram afastamento dele, alguns partidos políticos, é por conta disso. Ninguém aguenta mais tanta instabilidade. O Brasil precisa trabalhar, o Brasil precisa cuidar da saúde, o Brasil precisa cuidar dos empregos, precisa cuidar da produção sustentável, precisa cuidar da Amazônia, precisa cuidar da sua soberania. E, lamentavelmente, com esse presidente, nada disso é possível. Deixa eu fazer uma pergunta que as pessoas me perguntaram, mandaram mensagens hoje cedo. O ministro do STF pediu para o presidente entregar os celulares dele e do filho dele. E
esse pedido deu nessa nota que a Vanessa leu aí. É assim mesmo? O ministro pede e o presidente pode se dar o direito a não entregar? Você que é um Não, advogado. me parece que há um pedido para que o ministro defira a busca do celular. Ao Ministério Público, né, Federal. Ainda não há determinação do ministro para entrega. Eu até, Delcinei, falando da nota do general Helena, do GSI, que a Vanessa até leu aqui para a gente, eu até confesso para você que eu tenho uma certa dificuldade de enxergar esse negócio de presidente da República entregando o celular. Eu acho que é defensável até a tese de que um presidente da República não entregue o celular. O que eu acho que é inadmissível é você colocar uma ameaça, a gente está falando aqui de independência e autonomia dos poderes, né? A decisão do ministro se recorre, tem instância para isso, leva para o pleno do Supremo. Agora, o que não pode é um ministro da República botar numa nota oficial de que coisas terríveis acontecerão, em tom de ameaça, como se um poder me permite sobrepor ao outro, ameaçar o outro. Eu assim, achei você me permite uma parte? Você me permite uma parte, Choi, que usando isso é parecido. Eu concordo com a tua linha de raciocínio e quero lembrar que essa prática deles, todavia, é recorrente e rotineira. Exemplo do general Vilas Boas, que fez algo parecido lá atrás. Bom a gente entender. O que você disse é exatamente isso. O presidente tem todo o direito de argumentar, de contestar, de questionar, de usar até mesmo o princípio da segurança nacional. Tem um monte de truques legais, você sabe disso, truques e regras legais, você sabe disso, para escapar disso. Agora, não pode haver exatamente a intimidação que eles estão fazendo agora, já fizeram no passado, e o Bolsonaro faz todo dia. Ele faz intimidação contra a OAB, contra o sindicato, contra os partidos. Você tem uma ideia, ele se vira e diz, esses paraíbas, se fala referindo aos governadores, do Nordeste, especialmente aquele do Nordeste, aquele paraíba do Maranhão, é o pior de todos, que é o governador Flávio Dino do PCdoB. Ou seja, é um insulto. Então, desculpa aí a parte, mas era apenas para dizer que, infelizmente, essa questão deles vem se tornando uma recorrência perigosa para a nossa democracia. Mas olha, a gente hoje passou o dia nessa expectativa do trecho das gravações, da reunião ministerial, e assim, cá entre nós, parecia um grupo de WhatsApp, né? Estou falando aqui da minha opinião pessoal, um grupo de WhatsApp daqueles dos piores, não uma discussão de ministro de Estado, todo mundo reclamando, e não sei o que mais lá, e assim, eu tenho muita preocupação, viu, Heron, e Vanessa e Delcinei, assim, tenho filhos pequenos, da sequência do nosso Estado, e aí, assim, me preocupa com o futuro do país que a gente vive, do Estado que a gente vive, da cidade que a gente vive, como cidadão, como qualquer um do povo que está assistindo a gente agora, um abraço para todo mundo, Lúcio Antoni, Anton, a galera que está, estou só vendo os comentários aqui embaixo, mas, assim, imagino que um grupo de ministros deve estar discutindo o Brasil. Nós estamos no meio de uma pandemia, pô. Numa grande catástrofe mundial, a maior tragédia da nossa geração, com tanta coisa importante para resolver, um monte de reclamação, preocupação com o filho, APF que não é APF, então, assim, uma série de coisas, uma capacidade de se meter em confusão. Eu sou um cara de formação democrática, eu assim, defendo que quem ganha eleição governa, quem perde eleição fica na trincheira da oposição responsável, positiva, o governo vota com as coisas boas do governo, mas assim, é uma capacidade gigante de se meter em confusão, de assuntos laterais, de coisas absolutamente desnecessárias para o que a gente vive. Então, assim, e a gente viu nessa reunião ministerial
coisas muito perigosas, né? Eu não consegui assistir tudo, né? Senão são 2 horas e pouco, treino a live, não sei o que, ela não consegui, só vi os recortes, mas coisas muito perigosas, porque mostram o pensamento de pessoas que estão exercendo funções importantes na República. Eu acho que as pessoas têm que ter noção da responsabilidade das posições que ocupam, né? Vanessa, senadora da República, quando senadora da República, tinha sua posição de responsabilidade no cargo. Às vezes você pode até pensar numa coisa, ter a posição, convicção pessoal sobre aquilo, mas se você é ministro do Estado, você é presidente da República, você tem compromissos maiores com o teu país, e não apenas com os teus 30% de seguidores, mas você tem um compromisso com todo mundo, é o presidente de todo mundo. E aqui quero fazer o registro, né? Não sou eleitor, não votei no presidente Bolsonaro, mas torci para que dê tudo certo, mas essa torcida, meu irmão, tá muito difícil, viu? A gente não torce para o quanto pior, melhor. A gente quer o melhor para o país. A gente já está super bem, com pleno emprego, todo mundo trabalhando, economia que prometeram, né? Uma economia maravilhosa, o dólar ia cair a R$2. Um monte de gente entrou nessa ilusão de que isso tudo ia acontecer. A gente não viu que isso não foi entregue. Mas, repito, a gente sempre torce pelo melhor, pelo que as coisas... Mas, assim, a gente vê que os discursos são muito... as pessoas estão trazendo suas convicções pessoais acima dos cargos que ocupam, e isso é muito perigoso, né? Isso, assim, é algo que nos preocupa muito, porque estamos falando não da direção do centro acadêmico, não estamos falando da direção do condomínio, do clube de mães, a gente está falando da direção do país, né? De milhões de brasileiros que são afetados diretamente todos os dias por isso. Vanessa, essa parte do vídeo que já foi divulgado até agora, que é um vídeo longo de 2 horas, parece que é nessa linha que o Choi estava falando, né? O ambiente lá foi de baixíssimo nível, palavrões e nada em defesa do Brasil, né? Como que você avalia essas primeiras divulgações do vídeo que foi divulgado recentemente? Veja bem, eu acho que é isso que o Choi diz, né? Eu também não tive condições de ver todos, apesar de já estar tudo disponibilizado, já está tudo, vários sites disponibilizaram, colocaram na íntegra, e o trabalho da Polícia Federal, que fez a perícia, ele tem a reunião já disponível, o seu conteúdo todo, tanto na degravação, a transcrição, como também os vídeos, né? E os vídeos eles separam, eles colocam ministro por ministro, e várias vezes a fala do presidente Jair Bolsonaro. E para além, viu, Choi e Heron, Delcinei, para além de ser assim, uma coisa horrível, porque é isso, é palavrão, a cada 3 palavras uma é palavrão, né? Para além disso, que é uma coisa assim que, sinceramente, eles deveriam ter mais compostura, começar pelo presidente da República. Lá está o corpo maior que dirige os destinos do nosso país. Para além disso, tem um conteúdo muito grave de vários ministros. Weintraub, por exemplo, esse aí, se esse ministro não, amanhã, a gente não amanhecer o dia sem ele mais ser ministro da Educação, o que eu vou pensar? Não sei o que o povo vai pensar, mas eu acho que é a mesma coisa. Então, o presidente da República concorda. Os ministros que estavam ali concordam, porque ele disse, olha, ele falou, odeio os comunistas, odeio povos indígenas, odeio, assim, desse jeito, mas diz também, odeia Brasília, porque Brasília é um horror, só tem corrupção e tudo mais, que tem que começar a colocar esse povo na cadeia. E começar por onde? Pelo Supremo Tribunal Federal. Você veja, é um ministro da República numa reunião ministerial que diz isso, mas não para aí. O Bolsonaro, e esse é o centro, aí, Choi, eu acho que você levanta um aspecto que é importante a gente avaliar aqui, porque esse vídeo gerou uma expectativa muito grande. Eu sei que muita gente achava que ia aparecer coisa para além daquilo que já se anunciava, não é? Então, nesse aspecto, a gente não viu tanta coisa nova. Mas tudo o que foi dito está comprovado. O Bolsonaro fez, no mínimo, umas 2, 3 intervenções durante a reunião que deixa claro... Se me permite uma parte aqui, Vanessa, a brincadeira que os advogados estavam circulando hoje à tarde. Meu irmão, esse Moro é ruim de produzir prova, né, meu irmão? Esquerda e direita concordam com isso, né?
esse negócio de produzir prova com ele... já que você falou do Moro, eu vou dizer o seguinte. Na briga entre os dois, Bolsonaro e o Moro, eu torço pela briga, né? Também aqui plagiando uma série de pessoas, eu torço pela briga, porque aí ambos têm razão e ambos estão errados. O Moro não tem prova, mas tem convicção. Tem convicção, né? Tem convicção, mas enfim, então, o Weintraub disse isso, o Bolsonaro, por umas 2 vezes, ele deixa bem claro, ele fala, eu sei que eu dei autonomia para os ministros, mas isso acabou. Daqui para frente, quem manda sou eu. Eu quero que troque o chefe lá da segurança nossa no Rio de Janeiro. Se não trocar, eu vou trocar o diretor. Se o diretor não tirar, eu tiro o diretor. Se o ministro não tirar, eu tiro o ministro. Ou seja, numa intervenção, uma interferência clara. Então, e também a gente poderia falar, não sei se vocês viram, e se você ouviu, Heron, a fala do ministro Salles, o ministro do Meio Ambiente. Uma coisa horrível, simplesmente ele diz de uma forma assim, uma fala longa, e que você pode pensar algumas frases, que são frases muito, muito claras. Ele diz assim, olha, nós temos um presidente que aproveitar esse momento, que a imprensa só quer saber do Covid, para a gente avançar na Amazônia, naquilo que tem que ser feito para a Amazônia. Ou seja, quando ele diz para a gente avançar na Amazônia, é para afrouxar as regras de proteção. E está aí o que aconteceu essa semana no Congresso. Eles tiveram uma medida provisória que caducou, mas fizeram um acordo com o Centrão, né, de o Centrão colocar num projeto de lei exatamente o conteúdo que era do relatório substituto da medida provisória 910, que avança para os médios produtores, não é, as regras que hoje só valem para os pequenos, o que é extremamente perigoso para a gente na nossa região, na região amazônica, não é? Enfim, eu acho, viu, Delcinei, que é muito grave, não é muito grave, talvez algumas pessoas esperassem coisas novas, novidades, mas não. Ali você já tem, eu acho que um arsenal, um conjunto de provas contra esse governo que é muito grave, são muito graves. Aliás, também ontem, não sei se vocês viram, eu já lanço um outro assunto, o próprio Marinho, Roberto Marinho, sei lá o nome dele, aquele que era aliado do Bolsonaro, ex-aliado, também prestando depoimento, exatamente, prestando depoimento que pode incriminar. Não só a família do Bolsonaro, exatamente, suplente do senador, que pode incriminar não apenas o senador Flávio, não é, mas a família dele, mas incriminar, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, porque a gente sabe o nível de conhecimento que essas pessoas têm em relação à família, não é? Ou seja, já as provas já estão ficando muito evidentes de que houve uma proteção a Jair Bolsonaro no período eleitoral. Então, veja, aqui eu vi a Delcinei, a Lúcia Antoni fazendo um comentário. Era bom que você lesse os comentários do pessoal, mas ela dizendo o seguinte, peraí, agora o Heleno se levanta contra uma possibilidade do Poder Judiciário analisar o celular do Bolsonaro. E o que o Poder Judiciário fez com a presidenta Dilma? Aliás, não foi nem o Supremo, o que é mais grave, foi exatamente esse Moro, que pegou uma gravação de uma presidenta da República com um ex-presidente, uma gravação ilegal, porque não havia autorização para aquele período, não havia autorização para escuta. O que o Moro fez? O Moro pegou e divulgou. Agora o Bolsonaro está dizendo que não vai deixar periciar o celular dele. O que é isso? São 2 pesos e 2 medidas de acordo com o cliente? Negativo. A justiça vale para todos. É aquilo que o Choi começou dizendo, eu não tinha entrado ainda, o Choi começou dizendo, o Poder Executivo pode muito, mas não pode tudo. O Poder Legislativo, a mesma coisa, o Judiciário item. E mais uma coisa, ninguém está acima da lei. Nem o presidente da República, ninguém está acima da lei. Se houver uma determinação judicial para análise do telefone celular do presidente Bolsonaro, ele vai ter que entregar sim, porque senão, do contrário, o que vai estar acontecendo? Obstrução de justiça. E isso é crime, né? Então é um pouco isso. Antes de passar aqui para o Heron, eu queria esclarecer que o juiz Cássio André Borges, ele ia participar, é nosso convidado, mas ele teve um problema técnico lá com o equipamento, mas ele será convidado na próxima semana. O juiz Cássio é um juiz muito polêmico, né, da nossa cidade, aqui do nosso estado, então vai poder participar bastante. Obrigado aí, Cássio, pela audiência. E vamos continuar aí. Heron, essa questão do meio ambiente e a proteção que o
a família Bolsonaro recebeu no Rio de Janeiro em 2008 também é outra gravidade, né? Outra questão que é um crime. Né? Delcinei, nosso diretor-geral do portal e o presidente da OAB, a senadora Vanessa, que prestigia esse debate, eu quero lamentar também a ausência do Cássio, do juiz Cássio, que certamente abrilhantaria ainda mais essa mesa. Eu estou vendo aí pelos comentários várias pessoas da área, inclusive ambiental. Acabo de ver a Patrícia, que é uma velha amiga minha, ativista de primeira linha ambiental, Juliana, enfim, que estão, obviamente, preocupados com essa questão, porque a maneira como eles têm agido é isso que a senadora Vanessa acaba de revelar na reunião do ministro, em que o atual ministro Salles diz lá: vamos aproveitar que está todo mundo preocupado com a pandemia de coronavírus e vamos passar o trator. É isso que eles dizem. Mas eles não dizem, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. É exatamente essa questão. Aproveito a tragédia do país, e está todo mundo concentrado com preocupação, de fato, com essa questão, para fazer barbaridades. E há, obviamente, um acompliciamento, e aqui eu quero entrar num tema mais teórico. Tanto o que o presidente da OAB quanto a senadora Vanessa destacam desse problema da obstrução de justiça, dos 2 termos medidas, eu quero lembrar, todavia, que isso é o caráter do Estado. O Estado é um instrumento de dominação. Se a gente compreender adequadamente isso, o Estado, desde as teorias de Thomas Hobbes, lá do Leviatã, que pegava um Estado autoritário, certamente o Bolsonaro nunca leu Hobbes, porque eu não sei se ele já leu algum gibi, né? Que, aliás, é uma leitura prazerosa. Eu lia muito quando era moleque, e até agora eu gosto de ler gibi. Importante é ler, que você desenvolve o gosto pela leitura. Mas o Hobbes, ele defendia exatamente isso que ele preconiza. Um Estado autoritário em que as pessoas teriam que viver sob o tacão de um imperador com poderes absolutos. A essência das ditaduras é baseada exatamente na teoria de Thomas Hobbes, desenvolvida numa obra clássica chamada O Leviatã. O povo não tem condição de viver em sociedade, dizia o Hobbes. A única forma deles viverem em sociedade é sob a chibata, é sob o controle do imperador com poderes absolutos. O que eles preconizam e defendem é isso. Como, da mesma forma, um outro pensador, também por acaso Thomas Malthus, dizia o seguinte: é preciso eliminar pobres. E você tem 3 formas, dizia ele, para eliminar os pobres. Controle rigoroso da natalidade. Ele é conhecido, o Malthus, como defensor da natalidade, do controle da natalidade, mas não é verdade, ele só defendia isso para pobres. Quer dizer, não tem comida para todos, é preciso guardar comida só para os aristocratas. Então tem que ter controle rigoroso da natalidade. Segundo, a outra forma de eliminar os pobres é por guerras. Aí por que a burguesia, a classe dominante, sempre faz guerra? E a terceira forma de diminuir pobres, dizia abertamente Malthus, é por epidemias, que é exatamente o que eles estão fazendo agora com o coronavírus. Quando o Bolsonaro vai por meio da rua e diz abertamente: vai se contaminar 70%, alguns vão morrer, e daí? Ele está dizendo exatamente isso, minha gente, abertamente. É como diz aqui uma telespectadora nossa aqui, Eliana, que diz: gente, todo dia isso provoca uma confusão. É isso mesmo, todo dia tem uma confusão. Portanto, é isso que a população está se cansando, porque ninguém aguenta mais viver de sobressaltos. O povo precisa de paz, precisa de harmonia, precisa de tranquilidade para trabalhar, para gerar seus negócios, para criar sua família, para se divertir. Enfim, precisa de paz, de tranquilidade. E tudo que nós não temos hoje nesse governo é paz, tranquilidade e equilíbrio, porque você não tem respeito mínimo às instâncias. É preciso todo mundo tem direito de ter seu ponto de vista. Todo mundo tem direito de ter seu ponto de vista. Não é crime defender uma ideia, ao contrário. É importante que todo mundo tenha uma ideia e defenda. Agora, é preciso levar em conta as ideias dos outros e respeitar. E respeitar a opinião dos outros. Porque, do contrário, a gente não vai a lugar nenhum. Eu vejo aqui, por exemplo, o Geraldo Lira está aqui mencionando que é um velho bolchevique
de velha guarda, e essas lives, é importante que a gente vá encontrando gente por aqui, que eu já não vejo, né? Eu vou encontrando gente aqui que eu não vejo. Mandar um abraço para a Denise e para a Dora, que são advogados. Pois é, eu vejo gente aqui, rapaz, fazia tempo que eu não vejo. A Lúcia não, a Lúcia Antônia digamos assim, está ali também, toda estilosa, ou seja, a Lúcia Antônia e o Henrique, que estão também nos prestigiando, esses são os cinéfilos e propagandistas na boa polêmica aqui. Portanto, Delcinei, eu queria concluir esse raciocínio, esse inicial, dizendo exatamente isso. Para mim, não é surpresa, não. O Estado é isso, é um instrumento de dominação na quadra dominante. E é usado da maneira mais absurda, e basta ver, como concluiu a senadora Vanessa, e que foi abertamente usado e manipulado para eleger o Bolsonaro. Não só com a prisão ilegal do Lula, e aqui não vamos discutir se o Lula tinha culpa, se não tinha culpa. Não vamos discutir isso, se roubou ou não roubou, não quero discutir isso. Eu quero discutir o que o advogado e presidente da OAB acaba de colocar. Um aspecto legal. Porque sem respeito ao chamado Estado Democrático de Direito, não dá para a gente funcionar. Porque cada um vai inventar a acusação que quiser e fica por isso mesmo. Não é assim. Então, o Lula foi preso quando a Constituição diz que ninguém pode ser preso sem sentença transitada em julgado, foi preso, eliminado o processo. O Bolsonaro se elege e quem faz isso ganha o cargo de ministro. Isso aqui é uma coisa mais escandalosa do que essa. Portanto, honestamente, aqui entre nós, a nomeação de um delegado de Polícia Federal para o Rio de Janeiro ou não é perfumaria diante do que já foi feito. É perfumaria diante do que já foi feito, que foi exatamente a nomeação do Moro como ministro da Justiça, e que é eliminado o principal concorrente dele, e que hoje se sabe perfeitamente, como está se revelando, que uma operação que poderia mudar o rumo das eleições, porque atingir em cheio a família do Bolsonaro, foi procrastinada, foi postergada, exatamente para não contaminar as eleições. E o desembargador do Rio admitiu isso, que adiaram para não interferir nas eleições. Quer dizer que, por um lado, vale, por outro, não vale? Tanta paciência, mas, de novo, para mim, nenhuma surpresa, porque, para mim, o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante. Shoy, você que... Eu vejo com muita preocupação, viu, Delcinei, essa deusificação de servidor público, tá? Essa deusificação que sempre faziam da figura do Moro, né? E o que eu vi de corrupto aí, somos todos Moro, era um negócio que, assim, assombroso, né? Acho que tem até um magistrado amigo que diz que juiz não tem não tem adjetivo, né? Juiz honesto, juiz sério, isso é inerente ao cargo, né? E aí, quero dizer, fez tudo isso com a promessa de ser ministro do Supremo. Ninguém larga, ninguém é inocente aqui de achar que o cara largou 23 anos de magistratura federal para ser ministro da Justiça. Não, largou com compromisso de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Divulgou, grampeou presidente da República, vazou áudio de presidente da República, sendo autoridade absolutamente incompetente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, dessa independência dos poderes, cachorro latindo aqui, olha essa coisa das nossas lives. Eu me confesso que sou contra o Poder Judiciário, esse posicionamento do Poder Judiciário se meter nas nomeações e nas indicações, por exemplo, das escolhas de ministro. Mas eu quero lembrar que esse mesmo Judiciário impediu um presidente da República de ser nomeado ministro da Casa Civil. Então, assim, a história do pau que dá... Eu vi muita gente reclamando, pô, Bolsonaro não pode nomear quem ele quiser para ministro, para delegado geral da Polícia Federal. Meu irmão, mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não foram para o Supremo Tribunal Federal para impedir a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil? Então, assim, que, da minha concepção, é um absurdo você impedir a nomeação de quem um presidente da República deseja ser ministro. Mas já fizeram lá atrás, né? Lá atrás não podia, né? Aliás, podia. Hoje
Não pode mais. Não Então, pode, né? esses casuísmos, né, é que são um problema, né? Todo mundo pensa com a sua régua, né? E aí, infelizmente, as preocupações que são maiores para o Brasil, o próprio combate à corrupção, a independência dos poderes, ficam para o segundo plano, infelizmente. Jovem, diga uma coisa. Ontem foi entregue na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment, com mais de 400 entidades assinaram, e 7 partidos políticos. Eu lhe confesso que a OAB foi muito ativa naquele impeachment da presidente Dilma. Nesse agora do Bolsonaro, não está faltando uma fiscalização maior, uma participação maior da OAB no conjunto dos estados? Como é que você analisa? Eu já estava esperando essa pergunta, viu, Dalcinei? Quero aqui fazer o registro que também a OAB assinou o pedido de impeachment contra o ex-presidente Temer, tá? Apesar desse impeachment do Temer ter sido engavetado, né, pela direção do Congresso, que está aí hoje, né? Ninguém não mudou nada. Mas a OAB também pediu. O presidente Felipe Santa Cruz nomeou uma comissão de juristas, entre elas o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é ex-presidente do Conselho Federal, para analisar as condutas do presidente da República para que a OAB tenha um posicionamento oficial sobre o tema. Então, assim, é algo que a OAB está se debruçando, não está longe do radar da OAB. Nós também temos uma preocupação, sim, com os processos democráticos, com a garantia do mandato. Acho que a gente precisa repensar, por exemplo, institutos de reforma política como o RICOL, de rever o mandato em determinado momento, mas quero te dizer que isso está, sim, no radar da OAB. Eu vi ontem o pedido, não sabia o que eram todas essas entidades, mas vi um subscrito por 140 pessoas ontem, grandes nomes, juristas, Celso Antônio Bandeira de Mello, vi grandes nomes ali assinando um pedido de impeachment contra o presidente da República. A OAB está apreciando ainda a matéria, o presidente Felipe Santa Cruz, isso está no radar do presidente Felipe Santa Cruz, é algo que a gente pode ter aí como cenas dos próximos capítulos. Eu não tenho dúvida, até porque eu acho que a OAB é fundamental nessa luta. A OAB é um símbolo do processo democrático brasileiro, né? Enfim, eu tenho certeza que no momento adequado a OAB entrará de ação mais efetiva. Não é uma situação tranquila, você lembrou bem aí, Choy, essa questão. Porque muita gente não está considerando que a queda eventual do Bolsonaro coloca o Mourão no carro. Eu acho que pouca gente analisa com frieza esse problema, que, a meu modo de entender, é um pouquinho pior do que o Bolsonaro. Você diz, mas pode piorar? Pode, porque o Bolsonaro é um elemento desequilibrado e o Mourão não é um desequilibrado. Eu diria assim, que é um elemento frio, pragmático, capaz de levar, né? Sim, com uma formação bem mais densa e capaz, portanto, de levar com maior eficiência adiante a política que eles executam. Porque, para nós, vamos ser práticos também, não basta só trocar pessoas, é preciso trocar a política, é preciso trocar o rumo. Essa crise da pandemia, ela revelou os limites desse Estado que eles defendem. O Estado mínimo, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem segurança, que não tem infraestrutura, que não tem nada. Na lógica deles, a única questão que tem que ser assegurada é dinheiro para banqueiro. E vou dar números, para ninguém ficar aqui com tese. Acabam de aprovar o socorro aos estados e municípios. 60 bilhões de reais. O que diz a equipe do Guedes? É preciso congelar o salário por 2 anos dos servidores municipais e estaduais, que vai ter uma economia de aproximadamente 130 bilhões. Ou seja, quem vai socorrer os estados e os municípios é o servidor público, do qual vai ser tirado 130 bilhões. Isso é a palavra do Guedes. Palavra do Guedes. Que com a não reajuste salarial, se pode economizar em 2 anos o equivalente a 130 bilhões. Mas eu vou fazer outra conta. Isso equivale a 1 mês de pagamento de juro para os banqueiros do Brasil. 1 mês.
Por que não tira 1 mês do juro dos banqueiros? Porque o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante. Então, esse Estado é para massacrar o povo e proteger banqueiro. E está aqui o dado. Ah, Heron, você está doido, né? Por favor, vá lá no portal da transparência e veja quanto está reservado do orçamento da União esse ano para pagamento do juro da dívida, para rolar do serviço da dívida. É exatamente 1,5 trilhão. Está lá no site. Você pode entrar e consultar. Equivale, portanto, os 130 bilhões que eles querem arrancar em 2 anos dos servidores, equivale a 1 mês de juros que eles pagam para o serviço, para os banqueiros. Ponto. Aqui o resultado. Sobre a mesa do Rodrigo Maia, tem mais de, parece que, 20 pedidos de impeachment. Esse pedido de impeachment que foi apresentado ontem, foi um pedido amplo, você acha que pode prosperar as condições políticas? Como está a situação lá em Brasília, né, em relação a isso? Eu estava, viu, Delcinei, lembrando aqui de um artigo assim que eu me identifiquei muito com ele, um artigo publicado hoje na Folha de São Paulo. Eu não estou lembrando o nome da pessoa, talvez vocês possam me ajudar. Ele é da TV Band, é colunista da Folha e tem aquele programa da Coisa também. Como é o nome dele? Eu vou já lembrar. Ele é da Band, ele tem aquele programa, é da Coisa que chama, não é? Eu vou já resgatar o nome dele aqui, mas interessante. Primeiro ele levantava essa questão, isso que o Heron levanta, não é? A questão de que o impeachment não se faz apenas pela constatação de que houve cometimento de crime, pelo contrário. Impeachment tem que ter maioria no Congresso. O exemplo foi da presidente Dilma. A presidenta Dilma, ela foi empichada sem ter cometido um crime só. O que aconteceu? Quando eles conseguiram formar uma maioria contrária à presidenta Dilma, eles inventaram um crime que nunca existiu. Eles arrumaram uma desculpa para tirar a presidente. Então, ele levantava esse aspecto de que, de fato, existem esses pedidos de impeachment. Ele destacava esse último pedido de impeachment, que foi assinado por um número importante de partidos políticos e de entidades representativas da sociedade. E aí, Delcinei, todos os partidos de oposição assinaram, porque PDT, PSB e alguns outros partidos, PV, eu acho, e a Rede, eles já tinham entrado anteriormente com pedido de impeachment. Então, todos os partidos, sem exceção nenhuma, todos os partidos de oposição já assinaram, né? Mas ele dizia isso: primeiro tem que reunir as condições políticas para que seja viabilizado, né? E segundo, agora, esse pedido ele é muito simbólico. Me lembrando aqui, senadora, que é o Reinaldo Azevedo, que fez o artigo. O G está lembrando aqui. Ele diz o seguinte, que, por outro lado, essa peça é uma peça muito educativa, porque é uma peça que mostra a quantidade, comprova a quantidade de crime de responsabilidade que Bolsonaro já cometeu desde que assumiu a presidência da República, né? Mas, enfim, então é isso. Eu acho que, nesse aspecto, não há... O Bolsonaro, ele deixou aquele discurso lá da ética para o lado de fora da porta, já jogou pela janela, jogou pela porta, trancou, jogou a chave fora, e hoje qual é a base de apoio dele? É o Centrão. Ele está comprando o Centrão para se garantir no poder e para inviabilizar qualquer iniciativa de impeachment. O Schoy lembrou muito bem, foi assim que o presidente Temer se segurou. Foram 2 pedidos, Schoy, rejeitados pelo Congresso Nacional, 2 pedidos rejeitados e com provas abundantes, né, contra o Michel Temer, né? Mas, por outro lado, e aí é o Paulo que lembra, ajuda nesse aspecto, essas peças, esse pedido de impeachment, no aspecto de levar informação à população brasileira. Mas há um outro aspecto que é um processo que pode levar à cassação da chapa. Que processo seria? Exatamente, que processo seria esse? Esse processo cuja denúncia foi feita, já existia uma série delas, mas agora reforçada, inclusive pelo Paulo Marinho, que é esse empresário que bancou boa parte da publicidade da campanha de Jair Bolsonaro, e que declara, inclusive deve ter apresentado provas, pelo menos foi isso que ele disse, de que Bolsonaro teria sido protegido no período eleitoral. Aí eram 2 operações, né?
Furna da Onça, que era a segunda, mas antes dessa havia uma outra, que era aquela que investigava os deputados federais e deputados estaduais do Rio de Janeiro. Foi aquela anterior, da rachadinha, que o Ramagem era quem dirigia, aquela primeira, não a segunda, mas a primeira, que tudo indica que as informações eram de conhecimento do Ministério Público, da Polícia Federal, desde janeiro de 2018, e que eles inviabilizaram a continuidade do processo, segundo eles, por conta, para não contaminar o processo eleitoral. Engraçado, né? Nesse mesmo período, o Sérgio Moro divulgou, aliás, requentado, uma delação premiada do Palocci, né? Você veja como... A premiação foi depois. Mas foi logo... Não, a premiação ele ganhou. Mas foi logo no período eleitoral. É isso que o Choi diz. É isso que o Choi diz, não é? Lamentavelmente, no Brasil, a justiça está longe de ser justiça e está longe de usar as mesmas regras para todas. Elas usam as regras de acordo com a conveniência momentânea. Agora, Choi, como é que você analisa essa questão da democracia no nosso país? Porque desde a eleição de 2018, parece que as regras não seguiram uma lógica que seria de continuidade. O ex-ministro Sérgio Moro praticamente comandou uma campanha quando ele era juiz lá de Curitiba. Então, ele criou as condições para tirar um candidato que estava liderando as pesquisas, e ele mudou praticamente as regras democráticas. Então, como é que a OAB, você que é um advogado que atua, como é que você analisa esse momento dessa questão da legalidade democrática? Como é que isso funciona? Como é que você está avaliando essa situação? Eu até puxando a brasa para minha sardinha aqui, eu defendi agora, no início de março, o meu doutorado em Direito Constitucional lá pela Unifor, e a minha tese é sobre justamente essas restrições ao processo democrático que a legislação eleitoral vem impondo ao cidadão, né? Com a passagem do tempo, nós estamos experimentando um formato de limitação da vontade do cidadão eleitor, de infantilização do cidadão eleitor, né? Hoje é o Congresso que diz em quem o eleitor pode votar, é o Judiciário que diz em quem o eleitor pode votar, e você retira a máxima do processo democrático de que a titularidade do poder, no final das contas, é do povo. Então, o povo que quiser escolher quem ele bem entender, ele não tem essa liberdade que, por si só, não é democrática, porque restringe e diz, olha, só esses candidatos aqui podem ser candidatos, ou mesmo o próprio judiciário cria situações para tornar candidatos inelegíveis, e esse caso do Moro é algo bastante curioso, porque o próprio agente que tornou um candidato inelegível vai fazer parte do governo que ele ajudou a eleger, porque retirou um candidato, e aqui podia ser o Lula, podia ser quem quer que fosse. A gente está analisando isso aqui do plano da teoria da democracia, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, e esse é um grande problema, né? As democracias morrem nisso, né? A partir do momento em que o povo vem perdendo ao longo do tempo a sua capacidade de mostrar quem é o verdadeiro titular desse poder, né? Especialmente tendo um papel tutelado, né? Hoje o cidadão eleitor é extremamente tutelado, ele não é livre para votar em quem ele bem entender, né? Ele é tutelado, infantilizado. Hoje o sistema vai dizer, olha, você só pode escolher entre esses aqui. E quem é o agente que permite essa escolha? No caso aqui foi o agente do Poder Judiciário, no caso foi o ex-ministro Sérgio Moro. Então é algo complicado, é antidemocrático, preocupante. Agora, aquilo que a Vanessa falou é verdade. Hoje a desconstituição da chapa ela se dá especialmente num processo de natureza eleitoral. Tem que ver, por exemplo, a quantas andam aqueles processos eleitorais dos fakes, daquelas doações empresariais para publicidade
via Caixa 2, são esses processos que contaminam a chapa. E aí uma crítica ao nosso sistema eleitoral, que tem uma dificuldade enorme de usar elementos colhidos depois. Então, por exemplo, apareceu agora o Paulo Marinho denunciando que a Operação Furna da Onça, isso, nesse momento, praticamente na metade do mandato, um pouco, demora, ainda tem 1 ano e meio só, né? Que já vencido o mandato, 1 ano e 5 meses de mandato, por exemplo, já não tem tempo para uma nova ação eleitoral, porque o prazo das ações eleitorais são muito curtos, né? Inclusive, vai gerar uma outra reflexão, que podia ter uma outra live para a gente discutir, questão esse adiamento das eleições municipais de 2020, né? Como é que vai ficar as ações eleitorais nesse período tão imprensado, já querem fazer eleição em dezembro, né? Então, assim, mas a gente vive algo que a sociedade precisa discutir isso do ponto de vista democrático. Se o poder emana do povo, o povo é o titular desse poder, por que você vai restringir desse titular do poder o poder de escolher quem ele bem entender para se governar o seu estado, seu país, sua cidade? Não estou ouvindo, Delcinei. Eu acho que deu. Acho que um problema aqui no celular, viu? Não, você estava com o seu microfone fechado, era só isso. Ah, tá, mas agora está tranquilo, ok. Não, eu quero trazer um tema aí que é a questão da possível mudança das eleições municipais. Isso é um tema de ordem, tem que ser uma PEC na Câmara e no Senado, né? Não pode o TSE alterar, o TSE ele apenas aplica, não é isso? O que vocês analisam, como é que está a situação aí da questão da possível alteração das eleições municipais desse ano, que estava marcada para outubro, que podem ser realizadas em novembro, acho que até primeira semana de dezembro. Olha, na realidade, eu começo falando sobre isso. Na realidade, essa semana, pela primeira vez, o assunto foi debatido abertamente entre deputados e senadores, né? Claro que esse diálogo já vinha ocorrendo, agora publicamente e abertamente a partir da semana, e está sendo criada uma comissão de deputados e senadores para debater isso. Eles até agora, viu, Delcinei, Choi e Heron, trabalham, primeiro, que eu acho correto isso, com o marco, não dá para ampliar mandato nem de parlamentares municipais e nem dos prefeitos municipais. Então, essa é uma decisão que eles devem garantir, não é? Ou seja, as eleições têm que ser a tempo de que a posse não invada um dia sequer os mandatos daqueles que já estão encerrando. E eles trabalham com 2 possibilidades, ou meados do mês de novembro ou início do mês de dezembro. É um debate que eu acho que vai caminhar rapidamente, porque, na minha opinião, daqui até, nós já estamos hoje, dia 22, daqui até o começo de junho, o Congresso Nacional, na minha opinião, toma uma decisão a respeito da nova data das eleições. Hoje eu vejo isso já como algo líquido e certo, ou seja, as eleições não acontecerão mais no final do mês de outubro, deverão ser ou meados de novembro, até final de novembro, ou então até meados do mês de dezembro, que é o que eu acho que vai ser mais viável. A palavra está aberta aí para... Prorrogação de mandato é absolutamente inconstitucional, e a gente entende que nem por emenda à Constituição você poderia prorrogar mandato, porque você atinge elementos transcendentais da Constituição, que é a questão da alternância do poder, né? Você transformar o mandato hoje seria complicado. A própria emenda de prorrogação de mandato, da data da eleição, é algo também complicado. Já tem as CAPEC de autoria do Randolfo Rodrigues, né? Randolfo, eu vi apresentada no Senado, alguns senadores subscreveram, acho que passando para 6 de dezembro, né? Fizeram agora consultaram o TSE sobre essa possibilidade. Hoje, o TSE está conseguindo cumprir os prazos, né? Porque esse processo eleitoral é pautado todo numa calendarização. Então, tem todos os calendários a serem seguidos. Até aqui, estão seguindo o calendário. Agora, a gente não sabe, né, Heron? Heron entende mais disso do que eu.
como é que vai ficar essa pandemia nos próximos 30 dias, né, nos próximos 60 dias? Né? É muito prematuro você dizer hoje, meu irmão, vai todo mundo retomar. O TSE já permitiu agora, semana passada, convenção virtual. Né? Imagina um negócio desse, né? Você já não tinha convenção que era muito democrática, né? Que era, na verdade, livro-ata que circulava ali. Imagina uma convenção virtual, mas, em tese, isso vai trazer uma eleição, no mínimo, diferente, né? Eu acho que com esse perfil aqui que a gente está vendo, de um ambiente virtual preponderando, vai trazer uma reflexão desse grau de maturidade da nossa democracia de enfrentar isso, né? Olha, eu acho o seguinte: primeiro, estou de acordo tanto com a opinião da senadora Vanessa quanto do nosso presidente da OAB. Não dá nem para pensar em prorrogar mandatos. Isso há um adiamento, aliás, não dá para adiar as eleições, né? E sim prorrogar. Aliás, é o correto. Prorrogar os mandatos. Então, é equívoco. Adiar, dificilmente se vai conseguir fazer eleição em outubro, porque não há previsão. A universidade, por exemplo, onde eu dou aula, a UFAM, ela está com um calendário suspenso, em boa parte das universidades brasileiras, por prazo indeterminado. Claro que, pela minha experiência e tal, eu acho que em agosto nós devemos estar de volta lá presencialmente, com restrições, sei lá, talvez. Mas como é que vai ter eleição já em 30 de setembro, 3 de outubro? Como é que isso vai acontecer? Então, há um problema que é parecido com o que acabou de acontecer, e aqui eu quero aproveitar para saudar e parabenizar o JS, que através da UNE, da UBS, conseguiu, na prática, suspender o Enem, adiar o Enem. É a mesma coisa. Como é que você tem uma charge publicada há uns 15 dias atrás, que era uma sala de um estudante de classe média com computador, internet, tudo ligado. E outra sala de um cidadão, de um estudante do povo, com a mesinha e uma cadeira, com a garrafa de café e um telefone com uma listazinha só de internet. Como é que você acha que duas pessoas expostas a essas condições vão competir em condições de igualdade? A mesma coisa é nas eleições. Como é que você vai imaginar que quem já está no cargo, que tem toda uma estrutura, inclusive de comunicação, leva uma vantagem enorme na eleição, numa regra dessa? Leva uma vantagem enorme. Claro, tem o ônus de estar no mandato, tem tudo isso, mas leva uma vantagem enorme porque a pessoa tem uma infraestrutura, tem uma capacidade de articulação bem maior. Quem está fora não vai poder ir na rua, não vai poder fazer evento. Nem todo mundo tem acesso à internet. Como é que ele vai fazer campanha? Como que ele vai fazer campanha? Então, eu aqui vi várias pessoas se manifestando, inclusive mandar um abraço para o Bijado. Bijado é um grande pintor, está lá na Cidade Nova, nos assistindo. Eu tenho um quadro do Bijado que ele me cobrou R$ 5.000 na época. Caríssimo, viu, Bijado? Eu vou vender. Na pandemia, eu vou vender o quadro agora para levantar recursos. Né? E saudar a Denise, nossa colega advogada aí, que militou com a gente lá no passado. A casa está lhe esperando de volta, Denise. Você é muito bem-vinda sempre aqui. Assim como o Márcio, nosso economista, que está atento aí, e a Paula, nossa companheira, professora lá em Manacapuru, que também está nos prestigiando e fazendo questionamento. O Ian, o Cristo, que acaba de entrar, quando eu falei do JS, entrou um monte de gente com o JS. Mas é porque eles conseguiram, Ricardo, uma grande vitória. Porque exatamente não é honesto isso. Você tem dois pesos e duas medidas. Você tem um estudante que tem toda uma estrutura, Letícia, toda uma estrutura em casa para poder estudar adequadamente, que é o que todos deveriam ter direito, e o outro não tem. Então, essas duas pessoas, elas não vão competir em condição de igualdade. Essa mesma métrica nós podemos trazer, sem nenhuma sombra de dúvida, para as eleições. Mas eu acho que isso é momento para um outro debate. Eu acho que o portal até sugiro que marque um outro debate, convide
novamente o nosso presidente da OAB, o juiz Cássio, enfim, porque eu acho que é um debate rico, porque tem outras questões. Por exemplo, se houver a prorrogação das eleições para o dia 6 de dezembro, como está mais ou menos previsto, e o segundo turno é lá pelo dia 15, tá, por quê? Porque tem que ter posse até o dia 30 de dezembro. 31, essa que é a regra. Tem uma perguntinha simples. O prazo de filiação se altera também, porque o que diz a lei? A lei diz que é 6 meses antes. A lei não diz que é no dia 3 de março ou 30 de março, não. A lei diz o seguinte: o cidadão tem que ter domicílio eleitoral e filiação 6 meses antes das eleições. Por analogia, por tautologia aqui, e aí o especialista aqui é o Choi, que não é apenas advogado, mas especialista em questões eleitorais, mas eu me atrevo a dar opinião pela lógica. É 6 meses. Portanto, o prazo de filiação, na prática, se reabre. O prazo de domicílio eleitoral, na prática, se reabre. Porque a legislação diz que é preciso 6 meses para estar filiado ou domiciliado para ser legitimamente disputante de um cargo eletivo. Bom, portanto, eu estou de acordo com nossos colegas, acho que vai ter, infelizmente, as eleições vão ser prorrogadas, porque dificilmente se consegue cumprir esse calendário. Saudar também aqui o Fabrício, nossa rapaziada, a Dora, olha a Dora, rapaz, Dora Guedes, nossa velha bolchevique. Dora, parabéns aí pela filha, pelos filhos, pela família. Nossa colega advogada, a Dora também. É? Advogada. Que maravilha, que maravilha. A Dora e a Denise, só falta o Geraldo. Pois é, rapaz, que maravilha. Senadora Vanessa Graziotini. Fala que Vanessa Graziotini, que mandaram uma mensagem para mim aqui. Você não acha que no Palácio do Planalto tem um monte de militares da reserva, da ativa, e também no Ministério agora da Saúde? Não tem muito militares? Os militares não estão em vários postos aí, sem necessidade, por exemplo? Olha, o Bolsonaro hoje, uma das falas dele naquela reunião, dessa reunião que foi divulgada hoje, uma das falas dele foi dizendo o seguinte, que é um absurdo o IPHAN, dizendo o IPHAN acaba com obra, eu errei, deixei botarem lá uma pessoa que não era da minha escolha direta, até que eu tirei aquele e botei lá um coronel. Coloquei um coronel, ou seja, o ministro da Saúde, eu tenho dito, logo quando o ministro anterior, o Reich, pediu demissão, eu já fiz uma postagem dizendo o seguinte, que o ministro ia ser esse coronel não, general, né? O general Pazuello, que, aliás, estava em atividade aqui no nosso estado, no estado do Amazonas. E, de fato, o Bolsonaro ontem declarou que não tem pressa nenhuma para escolher um novo ministro, ou seja, porque na cabeça dele, o ministro deve ser o general Pazuello. Ele disse, olha, o ministro que vai ter uma boa equipe médica com ele, ele é um bom gestor e vai ser ele mesmo. Então, eu não tenho dúvida que tão cedo não haverá a nomeação de um novo ministro da Saúde, porque permanecerá esse general. Olha, Delcinei, o Bolsonaro é um capitão. O Bolsonaro é um saudosista do regime de 1964. Então, o sonho dele é fazer exatamente isso, é transformar o poder do Brasil num poder de militares. Esse é o objetivo. Mas o sonho maior dele era não só transformar o poder num poder de militares, mas transformar o poder num poder autoritário, não é um poder que ele tivesse plenos poderes, sem depender de Congresso, sem depender de Judiciário, sem depender de absolutamente nada. É lamentável que isso aconteça, acho que isso não é bom para a democracia, é muito ruim. Agora, a gente tem que ir conscientizando uma parte importante da população. Você veja, toda semana é uma pesquisa nova que sai. E as pesquisas, apesar de tudo isso que está acontecendo, hoje o estado do Amazonas, mais uma vez, hoje teve 1.600 e poucos casos, ou seja, o Amazonas sozinho tem mais casos e óbitos pela Covid do que as regiões Sul e Centro-Oeste juntas. O Brasil já tem mais de 21 mil mortes, já é o segundo o segundo país do mundo em número de casos. E, lamentavelmente, o que os pesquisadores, eu ouço muitos pesquisadores, os cientistas, os profissionais da área da saúde, profissionais
que tratam com virologia, né? E eles dizem que, lamentavelmente, a nossa curva é uma curva ascendente, o que pode fazer com que a gente se aproxime muito dos Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de casos, né? Então, é muito ruim que isso aconteça no Brasil, não é? E o presidente, enquanto isso está acontecendo, o presidente está aí. Aquilo que o Choi falou no começo. Você veja, quando a reunião aconteceu, o ministro Nelson Reich, 22, ou seja, exatamente um mês atrás, tinha recém tomado posse, não é? E só ele falou na saúde, mas ninguém falou. Não, falou também sobre a Covid, falou o ministro do Meio Ambiente, dizendo, deixa que o povo aí está tudo ocupado com esse negócio, a imprensa está ocupada, e vamos tocar aqui os assuntos referentes à Amazônia, né, para permitir o afrouxamento da fiscalização em relação à nossa floresta, né? Então, é um governo que a gente tem que, nós temos que ir formando conscientização da população, porque a gente sabe que tem muitos apoiadores do Bolsonaro que pensam igual a ele. E aí não adianta, ou seja, querem arma. O que o Bolsonaro disse hoje? Não, tem que armar todo o povo, porque o povo armado, olha, veja bem, olha só a saída dele, não, o povo armado para não permitir uma ditadura, opa, ele quer o povo armado para defender ele no poder, é isso que ele quer. Ele quer o povo armado para ele manter a ditadura dele, Bolsonaro, é para isso que ele quer armar o povo. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave o que ele falou, o que ele explicitou, né? Muito grave, o povo tem que estar armado, que é isso? Incentivando a violência, então a gente tem que ir conscientizando a população para formar uma maioria capaz de tirá-lo do poder. Essa que é o nosso grande desafio hoje. Mas as pesquisas indicam o país ainda muito, muito dividido, né? Ele tem uma parcela, né? O presidente Bolsonaro tem uma parcela de seguidores muito consolidada, que parece que mantém, apesar de todas as atitudes deles, mantendo um certo apoio, né? Nós estamos aqui no portal do Movimento Popular, recebendo o presidente da OAB, Marco Aurélio Choi, senadora Vanessa Graziotin, Heron Bezerra, professor da UFAM, nesse debate sobre os poderes da República. Muito importante. Eu gostaria de pedir ao Heron Bezerra, que nós temos um problema muito grave aqui em Manaus, que é essa questão da pandemia. O Heron tem um artigo que trata do número, esse número que é uma verdadeira ficha preta, que é o número de infectados, e como é que está essa situação. Heron, você tem atualizado esses números, que é uma coisa que as pessoas têm mandado aqui uma mensagem para tratar um pouco desse assunto. Olha, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, e até tenho dito para os amigos, e até me comprometi em gravar uma live, enfim, para as pessoas verem menos notícias sobre crise, porque isso provoca um certo mal-estar e acaba a imunidade das pessoas caindo, etc. Eu recomendo que as pessoas, claro, tomem as cautelas devidas, se protejam, quem pode, faça quarentena, porque, infelizmente, uma parcela da população não pode, mas todo mundo que tiver condições, faça a reclusão social. 2 cidades do Amazonas, apenas 2 cidades, não têm o vírus. Ipixuna e Envira. Não por acaso, são as 2 cidades mais isoladas do estado, ou seja, prova, é uma evidência de que a reclusão ela funciona. Hoje há fortes indícios de que a pandemia, o vírus, entrou por Manaus no Brasil, exatamente pelo intercâmbio fácil que Manaus tem com Miami, com a China, por conta da Zona Franca de Manaus e Miami, por conta de que muitos moradores daqui, enfim, de melhor poder aquisitivo, vão frequentemente a Miami. Tá? Então, essa troca, esse convívio acabou entrando a coisa por aqui. Se isso é fato ou não, o concreto é que Manaus tem um grande número de casos. É isso aí, bom, maior do que o estado do Amazonas, é um dos mais contaminados hoje do Brasil. Proporcionalmente, certamente o primeiro ou o segundo, proporcionalmente. Porque São Paulo e Rio tem muito mais, mas a população é enormemente superior. Qual é a preocupação que eu tenho central aqui? É que o interior já é maior do que Manaus. A situação de crise do Amazonas
Manaus vai se contendo, vai diminuindo proporcionalmente a curva em Manaus, mas vai crescendo no interior. A quantidade de casos no interior já é maior do que a de Manaus, onde não tem uma única UTI. Não tem, e aí é uma questão objetiva. Os nossos governantes, todos, sem exceção, do atual até o Plínio Ramos Coelho, lá na década de 60, tem que explicar para a sociedade o que fizeram com 18, 19 bilhões de orçamento por ano, que nunca colocaram uma UTI no interior. Ah, é caro? É caro. E aqui, de novo, vem para a mesa o debate sobre que tipo de Estado nós queremos. Nós queremos um Estado que cuida só para pagar juros para banqueiro, ou nós queremos um Estado que cuida dos índios, que cuida dos negros, que cuida do povo, que cuida de todos, e não só de banqueiro. Que essa que é a verdade. Eu vejo aqui a Juliana, que é uma ativista do movimento ambiental, e principalmente indígena, Juliana Pelota, a cada minuto ela está postando aqui a preocupação dela justa com a pandemia que está chegando às populações indígenas. E todos nós que moramos na Amazônia sabemos perfeitamente o que representa essa virose numa população indígena. Os índios, por razões naturais, eles têm baixíssima resistência a qualquer tipo de contaminação virótica. E isso, infelizmente, hoje, Manaus, o Amazonas, está aumentando a contaminação exatamente nas populações indígenas. Nós já passamos de 11 mil casos em Manaus e 11 mil casos no interior do Amazonas. 11 mil casos. 11 mil casos. E mais de 1.500 mortos. Ou seja, a nossa taxa é alta, a taxa de letalidade é alta. Felizmente, a do interior ainda é menor do que a de Manaus. Eu espero que fique desse jeito. Talvez reflita um pouco de menos estresse no interior, porque aqui também, apesar de ter uma estrutura melhor do que o interior, está morrendo mais gente em Manaus do que no interior. Entendeu? Pô, esse é o resultado. Enfim, eu, honestamente, Delcinei, recomendo a todos, evitem toda hora estar assistindo notícias dessa pandemia. Tome as medidas necessárias, use máscara, fique em casa se puder, pegue sol. Sol tem que ser de 2 horas da tarde, que é quando queima, quando processa a vitamina D. Os médicos vão me xingar, mas infelizmente a vitamina D, que é fundamental para a imunidade, ela só é processada com radiação na faixa de meio-dia a 2 horas da tarde. Então, os médicos vão xingar porque essa hora dá câncer também. Você tem que fazer uma opção aí, por câncer ou para a pandemia. Brincadeiras à parte, porque esse negócio de brincar com isso não é sério, mas infelizmente a vitamina D, que é fundamental para aumentar a imunidade das pessoas, ela só é processada com um tipo de radiação que ocorre entre meio-dia e 12 e 14 horas. E aí, nesse caso da radiação, obviamente, o meu objeto de pesquisa na UFAM. Eu dou aula, como vocês sabem, de climatologia. Então, eu dou aula disso e sei que a radiação boa é exatamente essa que ocorre de meio-dia a 2 horas da tarde. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço para os amigos que estão acompanhando aí, o Júlio Salas, colega advogado que preside a nossa comissão de movimentos sociais da UAB, o pessoal está acompanhando aqui, e respondendo as perguntas aí do pessoal, dos nossos web espectadores, o pessoal estava perguntando ainda agora o que a gente acha desse negócio de impeachment de governador, CPI de governador. Eu, assim, vou adiantar o assunto de forma bem objetiva aqui. Eu também tenho muita preocupação com a politização do tema da saúde, né? Quando a Assembleia aprovou um pedido de intervenção federal no Amazonas, imagina, o presidente Bolsonaro não está resolvendo o problema do Brasil, né? Vão resolver o problema do Amazonas. Eu acho que toda investigação ela é positiva, né? Eu acho que os institutos de investigação eles são importantes, o parlamento tem que exercer o papel, mas me preocupa, no meio de uma pandemia, os caras estão brigando sobre isso na Assembleia Legislativa, o pessoal brigando para montar CPI, impeachment do governador e do vice, o presidente da Assembleia quer assumir. Então, assim, acho que vamos esperar passar os 60 dias aí da pandemia, né?
depois a gente conversa sobre esse assunto, assim, fico muito preocupado com o oportunismo de algumas discussões num momento tão difícil e tão importante para nós. Acho que passar disso aqui, eu acho que a gente tem que passar muita coisa limpo no Brasil, no Estado, no mundo, discutir um monte de coisas, mas assim, tem essa preocupação, nesse momento, as pessoas usarem disso para desviar o foco dessa preocupação de salvar vidas. Já não deu um dado interessante, um dado mais preocupante ainda, né? Das 20 cidades de maior mortalidade do Brasil, 12 estão no Amazonas. Então, assim, 12 no Amazonas, né? 12 no Amazonas. Então, é algo preocupante, mas acho que o esforço nesse momento tem que ser um esforço para salvar vidas. Eu acho que vamos salvar vidas. Por isso que, assim, me causou preocupação numa reunião de ministros. Só o Nelson Tais, que já nem é mais ministro, foi o único a falar de pandemia, o resto ninguém fala sobre pandemia. Eu não sou contra ter um não médico ministro, né? Acho que a questão não é essa, a questão é de filosofia de trabalho, a questão é de profissionalismo no trato das coisas. Eu acho que essa é a preocupação que a gente tem que ter. Sem casuísmos, sem piadas de mau gosto sobre um assunto tão importante, né? Que quem é da esquerda toma tubaína, quem é outro, meu irmão, tá morrendo gente aí, bicho. Você brincar com um negócio tão. Fazer política com saúde é algo muito preocupante. Deixa passar 30, 60, 90 dias no máximo, ninguém vai morrer, não fizeram nada até aqui contra quem quer que seja. Espera passar esse pico e depois investiga quem tem que investigar. Acho que essa tem que ser a preocupação fundamental. Acho que todo mundo que está aqui já perdeu um amigo, um parente. A gente está vivendo. Rapaz, a OAB nunca deu tanta nota de pesar. Todo dia eu tenho uma nota de pesar para lançar, algo preocupante. Queria aproveitar que já estão avisando aqui, já está para o encerramento, né? Eu já recebi a mensagem aqui embaixo. Queria agradecer por deixar advogado falar, meu irmão, é complicado. Político, então, e professor, meu irmão já viu, né? Heron, Vanessa. Tinha assunto para a gente ficar até meia-noite fácil aqui. Mas te dizer, agradecer o pessoal do Portal do Movimento Popular, você, Delcinei, ao Paulo, a Vanessa e o Heron pela paciência comigo. Dizer do carinho que tenho por todos vocês, carinho pessoal com a Vanessa, meu orgulho de dizer, meu voto para o Senado na Vanessa, uma pessoa muito simples, porque quando ganha, todo mundo diz que votou, né? Eu quero aqui fazer esse registro, a pessoa simples, eu sempre disse isso para ela, né? A senadora que come em praça de alimentação, né? Que circula com todo mundo, que vive o que as pessoas vivem, que estão no mundo da realidade, né? Que todos nós vivemos. Acho que isso é impossível, é extremamente necessário para quem é político. Só quem sente estar próximo de quem sofre as dores é que pode medi-las e fazer alguma coisa para superá-las. Meu carinho muito grande por vocês, obrigado pelo convite. Muito bem, deixa eu me despedir também, deixando a senadora encerrar. Mandar um abraço carinhoso aqui também para a Paula, de novo, e destacar que a Thalia, ela está se curando da pandemia, ela foi contaminada, deu positivo, está se contaminando, assim como a minha amiga Teta, professora lá da UFAM, do CCA, também está com pandemia, também está com coronavírus, deu positivo, tanto ela quanto o Antônio Carlos. Mas, infelizmente, os dois já estão recuperados, já estão bem. Tem vários companheiros nossos doentes, vários. E perdemos, infelizmente, pais do Júlio, nosso advogado, pai da Eriana, perdemos várias pessoas nossas, amigos. Para nós, portanto, esses números aí, de 20 e tantos mil, não é uma estatística, é uma tragédia. Porque talvez para o presidente, 20, 30 mil ou mais que morram, para ele é apenas uma estatística. Para nós, para você, que está me ouvindo, que perdeu amigos, pais, mãe, parentes, ou mesmo pessoa do seu convívio, não é uma mera estatística, é uma tragédia. E eu quero, portanto, aqui me solidarizar com toda a população brasileira que, de uma forma ou de outra, está atravessando com todas as dificuldades essa crise. E ela se agrava exatamente pela contramão
o presidente diz uma coisa na contramão do que diz a ciência e o próprio ministério dele. E isso só cria confusão. Os governadores dizem uma coisa, cumprindo a orientação da OMS, o presidente diz outra. Ora, isso leva a população a não levar a sério a recomendação da OMS, dos governadores e tampouco do próprio ministério, porque o presidente está dizendo outra coisa. E é bom entender que ele é a principal autoridade do país e muita gente, inclusive em Manaus, votou nele. Né? Porque hoje, como disse aí o Choi, quando perde, quando ganha, todo mundo votou. O presidente hoje, muita gente já não votou mais. Aí o Delcinei aí continua brincando, dizendo que tem que fazer uma recontagem. Bom, mas o fato é que ele teve muito voto em Manaus e tem, portanto, uma população grande de seguidores, que segue essa orientação política dele. E não, por acaso, Manaus, infelizmente, é uma cidade mais alcançada pela pandemia. Portanto, eu quero aproveitar também para agradecer o portal, destacar a importância desse debate, mandar um abraço carinhoso para o Choi, nosso presidente da OAB, para a senadora Vanessa, o Delcinei, o Paulo, que também é do portal, e a vocês, principalmente vocês, que estão nos prestigiando até essa hora da noite. Claro que, como disse o Choi é advogado, mas não é só advogado, é um ativista. Para mim, que sou professor, político, né, e militante, aí botar o microfone na frente é covardia, mas eu vou concluir. Boa noite a todos e muito obrigado. Eu também quero, viu, Delcinei, agradecer ao portal pelo convite, quero agradecer ao Heron, em especial ao Choi também pelo carinho que manifesta aqui comigo. Muito obrigada, viu, Choi? O Choi, a gente já enfrentou muita batalha juntos, né, Choi? Algumas poucas, assim, separados, mas eu acho que a grande maioria nós estivemos juntos no processo eleitoral, né? Então, eu também é recíproco esse carinho, não só pelo Choi, o Daniel, um companheiro que também jovem, que perdeu há não muito tempo a sua companheira, uma pessoa que eu também quero muito bem, né? Então, muito obrigada aí pelo carinho que vocês têm comigo. E, Delcinei, apenas dizer o seguinte, olha, essa semana, eu acho que tem uns 2 dias, ou sei lá, ou se foi ontem, porque esse Bolsonaro, era aquela live, ele faz uma live à noite, ele chama o ministro e faz aquela conversa à noite ao vivo, né? Então, naquela live ele disse o seguinte, eu assim, me chamou muita atenção, ele disse o seguinte, olha, esse negócio tem que acabar, porque todo mundo tem que ir para a rua, trabalhar, voltar à vida normal, porque um bocado vai se contaminar, mas a maioria vai sobreviver. Essa é uma tese, gente. Por que chamam ele de genocida? Porque a tese é de genocídio. Essa é a tese de genocídio, como já explicou o Heron aí do Malthus. A gente pode pegar o que moveu Hitler também, é isso, né? Eugenia, que se chama, ou seja, vai um pouco por aí. Mas ele disse o seguinte, ele disse, olha, estão tirando a liberdade do povo, não pode. E seu Bolsonaro dizendo, eu acho que o mais importante é a liberdade é mais importante do que a vida. Como que a liberdade pode ser mais importante? Aí tem gente assim, não, mas ele é burro, ignorante. Não é burro e nem ignorante, sabe por quê? Porque ele está falando da liberdade dele. A liberdade dele, Bolsonaro, para ele, veio antes do que a importância da vida das pessoas. Esse é que é o problema. Esse é um problema de concepção, como o Heron tão bem teoricamente mostra, né? Por isso que eu acho que é isso, a gente ainda não superou. O estado do Amazonas foi uma surpresa para todos nós, porque lá no comecinho, eu nunca esqueço, lá no começo de janeiro, até mesmo em fevereiro, até mesmo quando março chegou, a gente achava que a pandemia ia chegar nos lugares frios e não ia nos atingir com tanta força como atingiu, não é? E chegando no interior, aí é mais preocupante, porque a gente viu no começo, Manaus começou muito na frente, o interior lá atrás, e aí o interior foi subindo e cada dia aumenta um pouquinho mais. Então, veja, se hoje o número de mortes ainda, de óbitos, é maior em Manaus, é porque, não sei, eu acho que a gente tem que trabalhar, o governo tem que trabalhar para garantir que essa letalidade, o grau de letalidade não avance muito no interior, porque se isso acontecer, não vai nem ter aviões suficientes para remover as pessoas que vão precisar de uma assistência mais drástica para manter a sua saúde, né? Então, olha, muito obrigada a vocês também que estão aqui nos ouvindo, a Patrícia aqui, eu já vi o Kleber aqui, um monte de gente falando, dando opiniões. Delcinei, da próxima vez, na próxima live, pode ler mais, né, Delcinei? É importante as colocações das pessoas, né? Mas é assim, eu sei que
A gente está aprendendo ainda a mexer com esse canal. Então, muito obrigada a vocês, obrigada, Choi, Heron, Delcinei, vocês todas. Um abração e boa noite para todo mundo. Delcinei, me desculpa, só porque senão eu vou ser penalizado, porque tem um colega nosso, inclusive advogado, o Almino, que também está com, que é pré-candidato, inclusive, está contaminado também. Tá com, o Almino está também? Também está se recuperando. Mas, felizmente, tanto ele, quanto a Thalie, quanto a Asteca, todo mundo está se recuperando bem, né? Felizmente. Mas estão enfrentando duras penas. O Jefferson, da Petroleiro, também teve corona, ou seja, tem um grupo grande. Grupo grande. Portanto, não é uma gripezinha, como dizia o presidente. Não é uma gripezinha. Infelizmente, não é. Boa noite. Muito obrigado, viu? Boa noite, obrigado. Gratidão pela confiança, obrigado. Valeu, obrigado, hein? Nossa.